E se eu te dissesse que uma cidade inteira foi consumida pelo fogo dos céus? Que um homem recebeu uma chance de escapar do juízo, mas sua esposa ficou presa no passado, para sempre? Esta não é apenas uma história antiga, é um alerta para o mundo. Uma cidade entregue ao pecado, anjos descendo do céu como mensageiros do juízo, e uma fuga desesperada antes que a destruição caísse como uma tempestade de chamas. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais dramáticas e misteriosas da Bíblia. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Como a justiça divina agiu? E qual é a grande lição para os dias de hoje? Gênesis 19, o dia em que o céu julgou a terra. Fique até o final, porque essa história pode mudar sua vida. Gênesis 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e, vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis pelo vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que ativieram nesta noite? Traze-os para fora nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, tenho duas filhas que ainda não conheceram homem, eu vô-las trarei para fora, e fazei delas como bom for aos vossos olhos, somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. E disseram mais: Este indivíduo veio aqui peregrinar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e chegaram-se para quebrar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. A fuga de Ló. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. Então aqueles homens pegaram pela sua mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim, não, meu senhor. Eis que agora o teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que usaste comigo, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar ao monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá, não é pequena, e minha alma viverá. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Ló e suas filhas. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, ele e as suas duas filhas,
porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E aconteceu no outro dia, que a primogênita disse à menor: Eis que ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, e entra tu, deita-te com ele, para que conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também aquela noite, e a menor levantou-se, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E a primogênita teve um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Agora que você conhece a história, é hora de mergulharmos ainda mais fundo. Cada versículo de Gênesis 19 esconde detalhes surpreendentes, significados profundos e mensagens que ecoam até os dias de hoje. Quem eram realmente os anjos que visitaram Sodoma? Por que a cidade foi condenada? E qual o verdadeiro motivo da esposa de Ló ter se transformado em uma estátua de sal? Cada detalhe dessa passagem nos revela algo sobre justiça, misericórdia e o perigo de olhar para trás. Então, prepare-se. Vamos desvendar os segredos desse capítulo versículo por versículo. A fuga da cidade proibida e o juízo de fogo. Os mensageiros celestiais chegam a Sodoma. Versículos 1-3. O sol já se punha sobre Sodoma, e a cidade começava a brilhar com luzes douradas e avermelhadas. Pelas ruas, o burburinho de festas e conversas crescia. No portão da cidade, um homem de olhar cansado, mas cheio de esperança, Ló, esperava o inesperado. Então, 2 seres majestosos surgiram na entrada da cidade. Eram anjos disfarçados de viajantes comuns, mas sua presença carregava algo diferente, uma energia celestial, uma força invisível que Ló parecia reconhecer. Ele correu até eles e se curvou profundamente, como um súdito diante de reis, e implorou: Senhores, venham para minha casa. Aqui estarão seguros. Mas os anjos recusaram, dizendo que passariam a noite nas ruas. Ló, sentindo um calafrio na espinha, insistiu, sabendo que Sodoma não era lugar seguro à noite. Finalmente, os anjos aceitaram, e Ló os levou apressadamente para sua casa, onde preparou uma refeição simples, mas sagrada. A ameaça sombria dos habitantes de Sodoma. Versículos 4-11. A noite caiu, e a cidade, como um monstro desperto, começou a revelar sua verdadeira face. Os habitantes de Sodoma, figuras sombrias e perversas, perceberam que estranhos haviam chegado. Eles se ajuntaram diante da casa de Ló, batendo na porta com força. Ló, traga esses homens para fora. Queremos conhecê-los. O clima ficou tenso. A multidão pulsava com desejo maligno, e Ló saiu para tentar acalmá-los, fechando a porta atrás de si. Meus irmãos, por favor, não façam essa maldade. Mas eles zombaram dele. A turba enfurecida avançou, tentando arrombar a porta. Foi então que os anjos entraram em ação. Eles estenderam as mãos e puxaram Ló de volta para dentro da casa, fechando a porta com estrondo. Num instante, um clarão sobrenatural brilhou, e todos os homens lá fora foram cegados. Eles tateavam no escuro, confusos, incapazes de achar a porta. O juízo estava começando. O aviso para escapar. Versículos 12-14. Os anjos se voltaram para Ló com urgência. Tens alguém mais na cidade? Genros, filhos, filhas. Tire-os daqui. Vamos destruir este lugar. O céu já havia julgado Sodoma. O mal daquela cidade era tão grande que o próprio Deus enviará seus mensageiros para cumprir a sentença. Ló correu até seus genros e gritou: Saiam daqui! Deus vai destruir a cidade. Mas eles apenas riram, achando que Ló estava brincando. Para eles, Sodoma parecia eterna, indestrutível. A fuga e a mulher de Ló. Versículos 15 e 26. O amanhecer começou a despontar, tingindo o céu com tons dourados e vermelhos. Os anjos apertaram com Ló. Rápido! Leve sua mulher e suas filhas, ou serão destruídos também. Mas Ló hesitou, talvez por medo, talvez por apego ao que estava deixando para trás. Então, os anjos seguraram suas mãos e os arrastaram para fora da cidade, pois Deus era misericordioso com ele. A ordem foi clara. Fujam para as montanhas. Não olhem para trás. Não parem na planície. Então,
o céu se rasgou. Uma chuva ardente começou a cair, enxofre e fogo, chamas que consumiam tudo em seu caminho. O calor era insuportável, e o cheiro de enxofre queimava os pulmões. Mas a mulher de Ló olhou para trás. Talvez tenha sido a saudade da vida que deixava, o apego ao passado, ou apenas a curiosidade. Instantaneamente, ela se transformou numa estátua de sal. As chamas rugiam atrás deles, e a cidade inteira virou um monte de cinzas. Abraão vê a destruição. Versículos 27 e 29. Abraão estava longe, em sua colina sagrada, e quando olhou para a planície, viu uma densa fumaça negra subindo ao céu, como a fumaça de uma grande fornalha. Ele sabia, Sodoma e Gomorra não existiam mais. Mas Deus se lembrou de Abraão e salvou Ló. A estranha história das filhas de Ló. Versículos 30 a 38. Ló e suas filhas fugiram para uma caverna, com medo de voltar para qualquer cidade. As filhas de Ló, vendo que estavam isoladas do mundo, tiveram um plano estranho e perturbador. Não há mais homens para nos dar descendência. Vamos embriagar nosso pai e ter filhos dele. Naquela noite, a mais velha embriagou Ló e se deitou com ele. Ele nem percebeu. Na noite seguinte, a mais nova fez o mesmo. Ambas engravidaram. A mais velha deu à luz Moabe, e seus descendentes se tornaram os Moabitas. A mais nova teve Ben-Ami, pai dos Amomitas. Esses povos mais tarde seriam grandes nações, mas também inimigos de Israel. A lição de Gênesis 19. O que essa história nos ensina? O mundo pode parecer próspero e belo, mas quando está corrompido, sua destruição é certa. Sodoma parecia forte, mas caiu em um instante. A misericórdia de Deus salva os justos. Ló foi retirado da cidade antes do juízo. O passado pode nos prender. A mulher de Ló olhou para trás e perdeu sua vida. O passado pode ser um peso que nos impede de seguir em frente. Mas decisões geram consequências. O plano das filhas de Ló trouxe nações que futuramente se tornariam adversárias de Israel. E assim, Sodoma se tornou uma lenda de destruição e advertência. Um conto de chamas, sal e destino. Sodoma e Gomorra caíram, mas a mensagem desse capítulo continua viva. Gênesis 19 não é apenas uma história do passado, é um alerta para cada um de nós. Será que estamos atentos aos sinais? Ou estamos olhando para trás, presos ao que deveríamos deixar para trás? Se essa explicação te fez refletir, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe o like para que mais pessoas descubram essas verdades. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho. Assim, você continua recebendo conteúdos que fortalecem sua fé. Ajude este canal a crescer e alcançar mais vidas. Juntos, podemos espalhar a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.